Quando um meteoro gigantesco entra em rota de colisão com a Terra, um grupo de animais pré-históricos precisa se unir para impedir que a vida no planeta seja extinta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Era do Gelo Big Bang de 2016, então preparem-se, é hora do recap. Na Era do Gelo, o esquilo pré-histórico Scratch busca por um lugar para guardar a sua amada noz. Ele encontra um local no meio da neve e está prestes a enfiá-la no chão. No entanto, o esquilo afunda em um buraco que o leva a uma caverna. Dentro dela, ele encontra uma plataforma de gelo e coloca sua noz lá. Nesse mesmo instante, luzes se acendem por toda a caverna, que na verdade é um disco voador, congelado há milhares de anos. O esquilo tenta remover a noz, mas isso ativa os controles da nave e ela voa em alta velocidade rumo ao espaço sideral. A nave então se choca com vários planetas amontoados que se espalham pelo universo e formam assim a Via Láctea. Ao ver a galáxia que acidentalmente criou, Scratch se emociona, porém uma de suas lágrimas molha os controles da nave, que voa em disparada outra vez. Para piorar, Scratch e sua noz são arremessados para um elevador, que os vestem com roupas de astronauta e em seguida os jogam para fora da nave pela comporta de trás. Por sorte, o esquilo e sua noz estão presos ao disco voador por um cabo. No entanto, dois planetas se colidem na frente deles, o que cria uma chuva de meteoros. Scratch tenta desviar deles, mas a nave se choca com um meteoro gigantesco e o impacto lança o esquilo até o outro lado do meteoro. Ainda assim, ele aparece são e salvo e encontra sua noz. Por fim, Scratch decide enfiá-la no meteoro para que ela fique em segurança. Entretanto, o buraco da noz cria uma rachadura no meteoro, que se divide em duas metades enormes e uma delas entra em rota de colisão com a Terra. Enquanto isso, no planeta Terra, o mamute Manny e sua filha Mora jogam hóquei no gelo. A diversão dos dois é interrompida por Julian, namorado e futuro marido de Amora. O velho mamute não está satisfeito com a ideia de se separar da sua filha, mas sua esposa Ellie o incentiva a ser mais amigo do seu futuro genro. Perto dali, a preguiça Sid ensaia o pedido de casamento para sua namorada, Francine. Segundos depois, ela aparece e decide terminar tudo entre os dois. Mesmo com Sid tendo planejado o matrimônio, a paternidade e até mesmo a vida após a morte. Em outra parte da floresta, Manny encontra o seu amigo Diego e os dois conversam sobre suas esposas e as dificuldades do casamento. Sid também aparece por lá, ainda abatido pelo término de namoro, mas seus amigos se unem para confortá-lo. Mais tarde, no espaço sideral, Scratch consegue entrar de volta no disco voador, junto com sua noz. Na central de comando, o esquilo vê o planeta Terra e tenta guiar a nave até lá, porém ele pressiona acidentalmente os botões errados e a nave viaja no sentido contrário. Scratch tenta desligá-la, só que em vez disso ele altera o comando de gravidade, o que faz tudo ficar mais leve e logo depois mais pesado. Devido à força da gravidade, o esquilo é pressionado contra o chão. Ele tenta se levantar e pegar a sua noz, mas ao encostar nela com os dedos, ela começa a girar em sua direção. Scratch tenta fugir, mas a noz passa por cima dele, o que o deixa todo esmagado. Nesse momento, um corpo celeste se choca com um meteoro gigante, o que forma vários meteoritos que viajam em direção à Terra. Ao mesmo tempo, Sid e seus amigos caminham pela floresta, até que são surpreendidos por uma festa surpresa. A comemoração foi organizada por Ellie, para comemorar seus anos de casamento com Manny. O problema é que o mamute não se lembrava dessa data, e não preparou nada para o dia. De repente, fogos de artifício estouram no céu, e Ellie pensa que esse foi o grande presente de Manny. O mamute fica aliviado por essa distração, mas logo fica incomodado quando Julian deixa escapar o plano dele e de Amora de viajarem ao mundo depois do casamento. Enquanto pai e filha discutem sobre seu futuro, os tais fogos de artifício no céu logo se mostram serem meteoritos, que voam em direção à floresta. Ao verem as rochas em chamas que se aproximam, todos os animais correm em pânico para se salvarem. Ao mesmo tempo, Manny, Diego, Sid e suas famílias fogem rumo a um lago congelado, até que um dos meteoritos cai no local. Sem perder
perder tempo, todos correm em direção a uma caverna e esperam a chuva de meteoros passar. Enquanto isso, no subsolo, os dinossauros vivem em paz junto a Bucky, a Doninha. O clima pacífico logo se acaba quando uma família de dinossauros voadores rouba o ovo de um casmossauro. Ao perceber o que aconteceu, Bucky termina o seu banho e persegue os ladrões, que voam em direção a um precipício. Graças à sua habilidade, sua faca e muita insanidade, a Doninha recupera o ovo roubado. No entanto, os dinossauros alados não desistem e tentam pegar Bucky de qualquer maneira. A Doninha então usa sua faca para rachar as paredes do precipício, enquanto se esgueira pelas cavernas. Essa manobra faz com que as rochas do precipício comecem a cair, com algumas delas esmagando os dinossauros ladrões. Graças a isso, Bucky sai vitorioso e devolve o ovo para a mãe dinossauro. Em seguida, a Doninha vaga pela floresta até que percebe luzes estranhas que passam pelo teto de gelo da floresta. Por causa disso, ele se distrai e cai dentro de uma caverna inexplorada. Enquanto investiga o local, Bucky encontra um templo secreto e, sem querer, pisa em um dispositivo no chão. Isso faz aparecer um misterioso totem com gravuras estranhas. No dia seguinte, com o fim da chuva de meteoros, Sid e seus amigos saem da caverna e encontram seu lar totalmente destruído. Diante deles aparece Bucky, que leva junto o totem da caverna. A Doninha explica que leu as imagens do totem e elas revelam a destruição do mundo causado por um meteoro. Esse trágico evento ocorreu em vezes anteriores, com a pedra cósmica caindo sempre no mesmo lugar, o que fez a vida ser extinta e milhares de anos depois ser renovada. Ao que tudo indica, esse fenômeno vai ocorrer outra vez daqui a pouco mais de 2 dias. E se algo não for feito, todos eles vão ser extintos. A única solução é chegar ao local onde o meteoro vai cair e impedir que isso aconteça outra vez. Sem outra escolha, o grupo decide seguir o seu plano e partem em viagem rumo ao desconhecido. Mais tarde, a família dos dinossauros voadores, formada pelo pai Gavin e seus filhos Gert e Roger, submerge até a superfície. Eles ouvem o plano de Bucky e decidem impedi-lo, pois dessa forma, o meteoro vai acabar com a vida na Terra e restarão apenas eles para dominar tudo. De volta à nave espacial, Scratch corre para pegar a sua noz, mas ela vai parar na sala do laboratório. Lá, o fruto cai em uma máquina de teletransporte que se ativa sozinha e começa a levar a noz para vários lugares. Mesmo assim, Scratch consegue finalmente pegá-la, porém a máquina o atinge e suas moléculas se misturam com a da noz, o que cria versões bizarras do esquilo. Por fim, ele consegue voltar ao normal e tenta destruir a máquina. No entanto, ele e a noz são teletransportados até o banheiro da nave. A noz então vai parar no vaso sanitário e o esquilo tenta pegá-la, mas ela é jogada para fora da nave pela descarga, o que deixa o demente muito furioso. Mais tarde, na Terra, o bando encontra no caminho amostras do asteroide, que possuem uma alta força magnética. Bucky deduz que o local onde o meteoro vai cair possui esse mesmo magnetismo, o que explica por que esses meteoros sempre caem no mesmo lugar. Bucky também deduz que com essa força magnética, eles podem criar uma maneira de atrair o meteoro e assim desviar a sua rota de colisão. A Doninha então manda todos seguirem em frente, até que longe no céu ele vê a família dos dinossauros voadores que ele enfrentou dias antes. Bucky manda seus amigos andarem pelo caminho da floresta, enquanto ele fica para trás e enfrenta os seus adversários. Logo em seguida, Gavin dá um voo rasante em direção a Doninha e tenta devorá-la, mas Bucky consegue dar um salto para trás e foge pela floresta. Depois disso, o grupo segue seu caminho por entre as árvores, até que diante deles surge um lago extenso que eles precisam desviar. Enquanto isso, Scratch aos poucos aprende como controlar a nave e tenta a todo custo recuperar a sua noz, que vaga pelo espaço. O fruto viaja ao redor da Terra e Scratch faz o mesmo com sua nave. No entanto, ela cria uma força gravitacional que atinge o planeta, exatamente no local onde fica o lago. Graças a isso, a água se ergue por causa da gravidade, e assim é criada uma passagem para Bucky e seus amigos seguirem o caminho. A perseguição
no espaço ainda não acabou e Scratch dispara o raio trator para sugar a Noz. Sem perceber, o esquilo suga a tempestade de outro planeta e manda direto para a Terra. O pior é que essa mesma tempestade possui uma alta concentração de energia estática, o que gera várias descargas elétricas próxima de onde Buck e o grupo estão. Ao perceber a carga de energia, a Doninha diz que eles não devem fazer movimentos bruscos para não gerar mais cargas. Mesmo assim, os irmãos Gambás, Crash e Ed começam a se movimentar, o que gera mais energia concentrada em seus corpos. Os dois encostam as mãos e isso provoca um raio gigantesco. Porém, por um golpe de sorte, esse raio atinge Gavin e seus filhos, que seguiam o grupo escondidos em meio às nuvens. Apesar disso, o perigo não acabou e a concentração de energia estática aumenta cada vez mais. Por causa disso, os pelos deles ficam arrepiados e o risco de um raio cair é cada vez maior. Um deles atinge Granny, a vovó preguiça de Sid, mas ela já está acostumada com isso e consegue sobreviver. Logo em seguida, Amora é cercada por várias descargas elétricas e pede por ajuda. Seus pais tentam salvá-la, mas ela consegue saltar e se segura no galho da árvore com sua tromba. Enquanto isso, Manny e Ellie acabam caindo no mesmo lugar em que a filha estava, e agora são eles que estão presos pelos raios. Com os dois em perigo de serem eletrocutados, Diego pega Crash e Ed, esfrega os dois um no outro e consegue criar um tipo de para-raio com a energia deles. Graças a isso, o tigre consegue desviar os raios, salva seus amigos mamutes, e então todos fogem da floresta. De repente, Buck ouve o som de um bebê na floresta e corre para salvá-lo. Porém, uma enorme quantidade de energia elétrica cria uma explosão que arremessa a Doninha para o lado de fora. Felizmente, ele conseguiu sobreviver e trouxe o tal bebê, que na verdade era uma abóbora. Mesmo assim, a Doninha se apegou ao fruto e decide levá-lo com ele. O grupo segue sua viagem, mas Buck decide dar uma pausa para descansar. Nesse momento, Ellie diz a Manny que também não gosta da ideia da filha ir embora e bolou um plano para isso. Ela diz para Manny fazer amizade com Julian, enquanto ela fala com Amora e tenta convencê-la a não ir embora. O mamute então chama o jovem para um jogo de hóquei, enquanto Ellie conversa com a filha em meio à fogueira. Porém, a conversa logo muda quando Ellie alerta Amora sobre os riscos da sua viagem. Com a ajuda de Crash, Ed, Sid e sua avó, ela fala sobre os perigos de doenças, acidentes e até mesmo da maternidade. Porém, a garota prova que sabe cuidar bem de si mesma e até mesmo de um filho e consegue rebater os argumentos da mãe com facilidade. Enquanto isso, Manny também se esforça para convencer Julian a desistir da viagem. Porém, o mamute se empolga demais com o jogo de hóquei e arremessa uma pedra bem na cara do seu genro. Ao ver isso, Amora ajuda o seu namorado a se recuperar e briga com os pais por causa de suas atitudes. Horas depois, o grupo descansa dentro de uma caverna, sem perceber que Gavin e seus filhos os observam de longe. O líder então manda o seu filho Roger capturar Buck para que eles possam se vingar do que ele fez. Entretanto, ao invés da Doninha, Roger captura a vovó preguiça, que pensa estar sonhando. A velhota acredita que sua hora chegou e que está indo em direção ao paraíso. O trio então tenta se aproveitar das alucinações dela para devorá-la, mas a vovó preguiça é bem mais habilidosa do que eles pensavam e consegue desviar dos ataques deles. Mesmo assim, Gavin consegue devorá-la, mas a velhota começa a bater em seu estômago. O dinossauro, com a ajuda dos filhos, consegue cuspir a vovó preguiça, que cai em direção a um precipício. Na manhã seguinte, Buck acorda e vê da janela que o meteoro está cada vez mais próximo. Ao sair da caverna, ele encontra várias penas espalhadas no chão e logo reconhece de quem elas são. O grupo também acorda e Sid percebe que sua avó está desaparecida. Todos então partem para investigar o que aconteceu com ela e encontram em sua frente um enorme precipício. Buck então compara o local com uma das gravuras do totem e percebe que aquele é o local onde o meteoro vai cair. Como a Doninha suspeitava, o ambiente é extremamente magnético, só que eles não sabem como tirar essas pedras para desviar o trajeto do meteoro. Além de todo esse problema, Sid chora com o sumiço de sua avó e
o grupo todo perde as esperanças de encontrá-la, até que do precipício escutam a voz da velhota preguiça e correm para resgatá-la. Ao entrarem lá e correrem em direção a uma caverna, eles finalmente encontram a vovó, que estava sendo massageada por um misterioso coelho. O grupo então entra mais na floresta e encontra um grande reino, cercado de minerais preciosos. Lá vivem vários animais, incluindo uma bela preguiça chamada Brooke, que logo se interessa por Sid e o sentimento é mútuo. No entanto, Buck lembra a todos que eles ainda estão em perigo por causa do meteoro. Brooke então leva todos em rochas flutuantes pela cidade de Geotopia. No fim do caminho, ela os apresenta ao seu líder, uma lhama paz e amor chamada Shangri. Buck então explica sobre o asteroide que está para cair na Terra e destruir tudo. A única maneira de todos se salvarem é mover a cidade de Geotopia até a atmosfera, para que seus cristais magnéticos possam atrair o meteoro em outra direção. Porém, Shangri-Lhama não se importa com isso e pensa que todos estão seguros lá, já que os cristais são capazes de atrasar a velhice. Isso faz o grupo perder as esperanças de se salvarem, então todos decidem aproveitar os seus últimos momentos juntos. Inclusive, Sid e Brooke se declaram um para o outro e a preguiça o pede em casamento. Sid aceita o pedido e logo em seguida tenta remover um diamante da parede para dar de presente à sua amada. Ele consegue tirar, mas isso faz com que todos os cristais comecem a tremer e então toda a cidade de Geotopia se destrói. Por causa disso, os animais que moravam lá começam a envelhecer rapidamente, incluindo Shangri-Lhama e Brooke. A lhama se revolta com Sid e os outros, mas Brooke entende que é hora de fazer algo diferente e salvar o planeta. Enquanto os dois discutem, Buck vê à sua frente um vulcão e tem uma ideia. Ele pretende tapar todos os buracos de lava ao redor dele e assim gerar uma reação em cadeia para criar uma erupção. Dessa forma, a força do vulcão poderá lançar os cristais até o espaço e desviar o meteoro. Apesar de Lhama não gostar da ideia, Brooke incentiva todos a seguir o plano, então a missão de salvar o mundo se inicia. Uma parte dos animais cobrem os buracos de lava para gerar pressão dentro do vulcão, e os outros levam todos os cristais magnéticos e arremessam dentro dele. O plano está indo bem, porém do espaço, Scratch aparece dentro da nave como um piloto profissional. No entanto, seu excesso de confiança não o fez perceber que o disco voador vai em direção ao meteoro, o que o leva a viajar ainda mais rápido em direção à Terra. Ao ver o asteroide se aproximando, Buck manda todos se apressarem. Manny e Julian puxam um enorme cristal por uma ponte, só que Gavin aparece, destrói a ponte e o cristal cai em um precipício. A Doninha pega o seu estilingue e mira nos vilões, mas é impedido por Roger, que o derruba no chão. Buck explica o que está para acontecer e Gavin quer seguir com seu plano de dominação, mas a Doninha diz que ninguém escapará do meteoro. Roger e Gert concordam com ele e convencem o seu pai a salvar o mundo. Graças a isso, os três dinossauros usam cordas e puxam um cristal grande em direção ao vulcão. Eles estão quase lá, no entanto, os três são atingidos por um meteorito e derrubam um cristal na beira do vulcão. Manny então corre para empurrá-lo de volta, mas não tem força suficiente para isso. Eis que Julian aparece para ajudar o seu sogro e os dois forçam o cristal o máximo que podem, mas não adianta. O garoto vê uma montanha curvada no caminho oposto e tem a ideia de soltar o cristal e fazê-lo desviar o seu trajeto. Apesar do receio, Manny decide dar um voto de confiança a ele. Os dois então largam um cristal e o empurram no sentido inverso. O grande minério começa a girar pelo caminho da montanha curvada e então sobe até o seu pico e é lançado de volta para o vulcão, mas vai parar novamente na beira. Todos pensam que as esperanças acabaram, mas o cristal cai do outro lado, direto no olho do vulcão. A primeira parte do plano deu certo e Manny e Julian precisam fugir dali. O meteoro se aproxima cada vez mais e o vulcão está prestes a entrar em erupção. Porém, para surpresa de todos, ele perde toda a energia. Nenhum dos animais entende o que isso significa, mas a vovó preguiça vê atrás dela que um dos buracos de pressão ainda estava aberto. Ela o fecha com sua bengala e então o vulcão explode com força máxima. Graças a isso, os cristais são
lançados em uma tempestade de fumaça gigantesca e repleta de energia magnética. Todos os animais se reúnem perto dali, enquanto o meteoro gigante se aproxima cada vez mais. Todos se preparam para o pior até que a tempestade começa a atrair tudo que é magnético. Eis que o meteoro que estava prestes a colidir na Terra é atraído pela energia estática da tempestade e sua rota é desviada para longe do planeta. Graças à manobra criada por Buck e seus amigos, o mundo foi salvo e a previsão do Totem não foi realizada dessa vez. Todos comemoram essa grande vitória, principalmente Manny, que enfim dá sua bênção para o casamento de Julian e Amora. No dia seguinte, o grupo decide voltar para o seu antigo lar. Sid se despede de Brooke, pois ela sabe que tem pouco tempo de vida, agora que os cristais não fazem efeito, e os dois trocam desenhos de si, como um presente de despedida. Minutos depois, um dos cristais lançados pelo vulcão cai em uma poça onde Shangri-Lama e seus amigos tomam banho. O cristal tem um efeito estranho na água, que se transforma em uma fonte da juventude. Graças a isso, todo o local e os animais ao redor são rejuvenescidos, inclusive Brooke e a vovó Preguiça, que decidiu ficar também. Dias depois, todos se reúnem para o casamento de Julian e Amora. A garota, porém, não tem certeza se é mesmo uma boa ideia viajar ao mundo, mas seus pais dessa vez decidiram apoiá-la nessa decisão. Os dois jovens mamutes se casam e todos os animais comemoram a sua união. Sid, no entanto, ainda está triste e com saudade de Brooke, até que diante dele ela aparece rejuvenescida e os dois declaram seu amor um pelo outro. Depois desse encontro, Brooke canta uma música em homenagem a Sid e aos noivos. Então todos festejam pelo casamento e pela certeza de que não enfrentarão a extinção outra vez. Mais tarde, anos-luz dali, Scratch continua sua viagem no espaço, dessa vez indo em direção a Marte. No entanto, sua nave perde o controle e se choca com um planeta que tem sua superfície toda destruída. Graças a isso, Scratch não só é o grande criador da Via Láctea, como transformou Marte no famoso planeta vermelho. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Depois de quase serem extintos por um meteoro, qual o próximo desastre natural que Sid e seus amigos vão enfrentar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!